Bom dia, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar o nosso assunto da terceira unidade, tá bom? Gostaria que vocês pegassem o caderno para anotar o cronograma, tá? Peguem aí o caderno e anotem o cronograma. Atividades no módulo, valor 1. Avaliação, valor 4. Questões do Enem que estão no módulo de vocês, valor 1. Participação, valor 2. Fichamento, valor 2. Aí vocês perguntam, como é esse fichamento? É da seguinte maneira. Esse fichamento vocês vão colocar as partes principais, vai tirar os tópicos principais dos assuntos que eu der, iniciando hoje, dia 21 de julho, o de gramática. Eu vou estar postando o cronograma com os valores, tanto no WhatsApp, tá? Como aqui, que eu estou falando com vocês, certo? Espero que vocês ouçam a nossa aula, tá? Qualquer dúvida eu tiro no grupo. Se não quiser perguntar no grupo, pode ser no PV. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre a frase, sobre a oração e sobre o período. Nós sabemos que a frase, ela é toda a unidade linguística, com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita ou até mesmo pelas nossas ideias. Então, uma frase ela pode ter o verbo ou não. Já a oração, ela é a frase ou parte da frase constituída em torno de um verbo. Ela só vai ser oração quando estiver constituída de um verbo ou de uma locução verbal, certo? Como, por exemplo, hei de saber, é uma locução verbal. Então, o verbo, ele é sempre a palavra nuclear. Quer dizer, o que quer dizer nuclear? É a palavra principal da oração, certo? Já o período é a frase formada por orações. Ele pode ser o período simples, que é formado apenas por uma oração, ou o período composto, é aquele formado por mais de uma oração. Por exemplo, ouçam este fragmento que eu vou ler. Hoje na família é dia especial. Se não é, deveria ser feriado nacional. Então presta atenção, vou ler de novo, hein? Hoje na família, hoje na folhinha é dia especial. Na folhinha é dia especial. Se não é, deveria ser feriado nacional. Então, nós temos aí o verbo Depois tem o de novo e deveria ser, que é a locução verbal. Então, nesse caso, se tem 3 verbos, nós temos 3 orações. Então, a quantidade de verbos vai indicar a quantidade de orações. Aí eu posso dizer, é uma frase? Sim, tem verbo. É uma oração? Sim. É um período? Sim. Que tipo de período é esse? Se tem mais de uma oração, vai ser chamado de período composto. Agora sim, se eu dissesse ufa, cansei. Ufa, cansei. É uma frase? Sim, tem sentido e tem verbo. É uma oração? Sim, tem verbo. No caso aí é um período simples, porque só tem uma oração, no caso só tem um verbo. Mas se eu chegasse e falasse assim para vocês, silêncio, todos vocês iam entender que eu estou pedindo para fazer silêncio. Então esse silêncio aí vai ser uma frase, sim, ele não tem verbo, mas ele tem sentido completo porque você entendeu o enunciado. Então se você entendeu aí o enunciado, ele vai ser uma frase.
Ele vai ser oração? Não. Por que não vai ser uma oração? Porque não tem verbo, certo? Ele é período? Não. Também não é período, porque nesse caso ele não é formado por oração. Entenderam, meus amores? Então, isso que é a frase, que é a oração e que é o período. Então, vamos prosseguindo aí para a frase, oração e período, né? Como eu já falei aqui, já expliquei para vocês. E diz assim: frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. A frase, ela exprime através da fala ou da escrita. A frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de, no intercâmbio linguístico, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Então, o que significa intercâmbio linguístico? Então, é essa comunicação, né, entre duas ou várias pessoas, e contanto que essa frase seja entendida por você. Então, eu não posso falar qualquer coisa que você não venha entender. Se ela não tiver sentido, ela não vai ser uma frase. Se alguém estivesse fazendo aniversário e eu chegasse e dissesse assim, feliz aniversário, a pessoa, claro, ia entender o que é que eu estou dizendo, não é? Que eu estou desejando aí um feliz aniversário para ela. Então, é uma frase? Sim, correto. É uma frase. É uma oração? Não, porque não tem verbo. Não é uma oração porque não tem verbo, certo? É período? Não. Não é? Não é período porque não tem oração. Se não tem oração, não vai ser período. Então, aí essa frase, ela transmite, não é? Uma ideia. Ela transmite uma ideia. Então, ela não vai ser oração porque ela não tem verbo. E também não é período, como eu disse, porque não é formado por oração. Outro exemplo aqui. Hoje, na folhinha, é dia especial, que eu falei antes. É frase, correto? E também é oração. Hoje, na folhinha, é dia especial. O verbo que está aí, que eu falei, é o do verbo ser. Então, se tem verbo, é oração. É uma frase porque tem sentido, tá bom? E também vai ser um período, porque tem uma oração. Se tem uma oração, tem período. Se não tem, não vai ter período. Então, nesse caso aí, o período é um período simples, porque é formado apenas por uma oração. Dando sequência, temos aí, se não é, deveria ser feriado nacional. Então, é uma frase porque transmite uma ideia, né? Tem duas orações porque tem dois verbos, no caso, o que é do verbo ser, e deveria ser, que é a locução verbal. Então, se tem dois, né? Essa locução verbal deveria ser, você conta como uma só, viu? Deveria ser uma locução verbal. Então, no caso aí, dois verbos, vai ter aí duas orações, vai ser um período composto, tá? O assunto é fácil, mas precisamos ter aí atenção. Aí as frases, elas podem ser aí frase nominal e frase verbal. Então, frase, todo sentido completo, né? É um sentido completo. Então, aí vocês perguntam, para que a gente está estudando frase, oração e período? Porque na sequência aqui, claro, nós vamos estudar também os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Então, a frase, ela pode ser nominal e pode ser verbal. Quando é que ela é nominal? Quando ela não apresenta nenhum verbo, só tem nome. Que belo dia. Não tem verbo nenhum. Feliz aniversário. Banco do Brasil. Socorro. É uma frase nominal porque não tem verbo. A frase verbal, aí, quando eu digo o dia está lindo, apresenta um verbo. Qual é o verbo? Está.
certo? Então, frase nominal não tem verbo, frase verbal quando tem verbo. Então, a gente está estudando também para saber também as funções sintáticas, certo? As funções sintáticas. Prosseguindo, nós temos aqui exemplo de frase. O Brasil possui um grande potencial turístico. É uma frase e é uma oração. Espantoso, só uma frase. Não é oração porque não tem verbo. Não vá embora, oração e frase. Silêncio, frase. O telefone está tocando, oração. Estão vendo aí? Aí nós temos aqui, quando eu digo assim, o Brasil possui um grande potencial turístico. Vamos pegar esse exemplo daqui, ó. Gostaria que vocês fixassem bem os olhares para aqui. O Brasil possui um grande potencial turístico. Então, o sentido do enunciado, né? Ele é um resultado do conjunto de palavras que selecionam para formar a organização sintática. Então, nós temos que ordenar, né? Aí é chamado de ordenação, e temos que combinar, fazer a combinação aí das palavras. Então, isso aí nós chamamos de funções sintáticas. Então, precisamos saber, né, o que é o certo, o que é o errado, e as expressões que falarmos, temos que dar coesão e sentido, porque ou coerência também, né? Coesão e coerência, para poder a pessoa saber o que é que está escrevendo, o que é que está entendendo, porque a partir daí, gente, é que a gente vai, né, fazer nossas interpretações, tá bom? Nós vamos fazer as nossas interpretações. Então, é bastante significante que vocês, assim que ouvirem essa videoaula, vocês realmente peguem o módulo, né, que eu vou deixar tudo direitinho aqui no final, o módulo, as páginas que nós vamos dar início, para que vocês estudem. Eu gostaria que vocês realmente focassem mesmo nos estudos, não é? Porque o momento que nós estamos passando não está sendo fácil. Então, vocês precisam estudar, porque a educação tem que vir acima de tudo. Não deixem de assistir a aula, assistam, estimulem os colegas de vocês. Eu sei que cada caso é um caso, a gente sabe disso, tá? Mas a gente vai um ajudando o outro. Aí nós temos a frase nominal e a verbal. É a frase construída sem verbos. Aí nós temos os exemplos: fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Vocês estão vendo que aí é uma frase, não é uma oração porque não tem verbo. Na frase verbal, ela é construída com verbo. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para jantar. A bola rolou escada abaixo. Voltando para esse slide aqui, né? Essa frase aqui de cima, essa oração, o Brasil possui um grande potencial turístico. Nós temos aí termos da oração. Então, nessa estrutura, essas palavras se combinam, né? Elas formam pequenos grupos e esses grupos são chamados de unidades sintáticas ou termos das orações. Por exemplo, na palavrinha aí, na oração, quando eu digo o Brasil possui um grande potencial, se você for dividir aqui, né, for perguntar o verbo, o que possui um grande potencial turístico, vocês estão vendo que é um sujeito. Então, esse sujeito é formado apenas por um núcleo, que é Brasil, tá vendo aqui? É formado apenas por um núcleo, que é Brasil. Então, se ele tem apenas um sujeito, se ele tem apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Aí você fala, por que o não é núcleo? O não é importante. Se eu perguntar a você qual é o sujeito, você vai me dizer o Brasil. Núcleo do sujeito é a parte principal, a parte mais importante
do sujeito, que só é aqui Brasil. Então, o Brasil, sujeito simples, Brasil, núcleo do sujeito. Então, cada partezinha dessa é chamada de unidade sintática. Essa parte aqui que sobrou possui um grande potencial turístico. Ele vai ser chamado de predicado. Predicado, que nós vamos estudar na próxima aula. Vamos falar sobre esse predicado. Predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, tá? Então, vamos lá para o sujeito. Hoje nós vamos também aprender aí, a partir daqui, o sujeito. Essa daqui embaixo, né, eu tenho o telefone está tocando. O que está tocando? O telefone. Então, telefone é o núcleo do sujeito. O telefone é o sujeito simples, porque só tem apenas um núcleo. Está tocando é o predicado. Agora sim, se eu dissesse choveu muito na Bahia. Presta atenção, choveu muito na Bahia. Não tem sujeito aí. Então, essa oração vai ser chamada oração sem sujeito. E quando é que ela é oração sem sujeito? Quando ela não tem sujeito, no caso, ela apresenta fenômenos da natureza, como chover, nevar, gear, trovejar, certo? Quando tem esses fenômenos na natureza, na frase, ela é chamada de oração sem sujeito. E quando vem também, quando aparecer também o verbo fazer e existir, terceira pessoa, fazer e existir. Faz 3 anos que não a vejo. Então, aí esse verbo fazer, que está na terceira, né, o verbo impessoal, vai ser chamado de oração sem sujeito, vai ser classificado, no caso, como oração sem sujeito. Então, vamos repetir. O sujeito simples, quando tem apenas um núcleo. Oração sem sujeito, quando ele não apresenta o sujeito, né? No caso, quando ele vem com fenômenos da natureza, ou aparecer verbos impessoais, fazer e existir na terceira pessoa. O sujeito composto, se eu dissesse aqui, o cão e o gato correm. O cão e o gato correm. Quem correm? O cão e o gato. O cão e o gato é o sujeito. Núcleo do sujeito, gato, cão. Ok? O O e o I aí nós vamos estudar depois, porque são adjuntos adnominais. É outra coisa. Então, aí eu tenho um sujeito composto, porque tem 2 núcleos. Tem 2 núcleos, certo? E se eu dissesse, bati na porta. Não apareceu. Bati na porta. Quem bateu? Eu. Mas o eu ali não está na frase, não está na oração. Então, vai ser um sujeito, né? No caso aí, um sujeito oculto. Não é o sujeito oculto, implícito aí. Implícito oculto, porque ele não aparece na oração, ele está escondido. Sujeito oculto. Tá bom, meus amores? Sujeito oculto. E temos o sujeito indeterminado. Quando é que ele é indeterminado? Ele é indeterminado quando o verbo vier na terceira pessoa do singular ou do plural. Pode vir acompanhado da partícula se, é o se é ou não. Por exemplo, perderam bastante alunos. Perderam bastante alunos. Esse perderam é verbo na terceira pessoa do plural, certo? Então, se ele está na terceira pessoa do plural, ele vai ser sujeito indeterminado, certo? Caiu, deixa eu dar outro exemplo. Caiu da árvore. Caiu está na terceira pessoa. Eu caio, né? Eu caí, tu caíste. Eu caí, tu caíste, ele caiu. Então, caiu da árvore. Está na terceira pessoa,
vai ser sujeito indeterminado. Percebe-se que os alunos estão aflitos. Percebe-se que os alunos estão aflitos. Percebe está na terceira pessoa. Eu percebo, tu percebes, ele percebe. Está vendo aí? Então, percebe-se, percebe, tracinho se é um sujeito indeterminado. Então, voltando, nós temos o sujeito, né, que é classificado em sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, né? E pronto, foi isso. Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito, tá bom? Então, às vezes, nesse comportamento aí desse sujeito, tem as vozes verbais, né? Aquelas vozes verbais que nós classificamos em a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Quando eu digo assim, ó, o Brasil possui um grande potencial turístico. Aqui nós estamos percebendo que o sujeito está praticando a ação. Esse sujeito, quando pratica a ação, é um sujeito agente. Ele é sujeito aí, no caso, sujeito agente, é ativa. A voz verbal é ativa. Agora, se eu dissesse assim, um grande potencial turístico foi possuído pelo Brasil. Ó, um grande potencial turístico foi possuído pelo Brasil. Esse sujeito aí, ele é paciente, porque ele está sofrendo agora a ação, né? Pelo agente da passiva, pelo Brasil. Então, nesse caso aqui, vai ser aí, essa voz verbal vai ser a voz passiva, certo? Vou repetir, um grande potencial turístico foi possuído pelo Brasil. Então, aí essa voz verbal é a voz passiva, porque o sujeito sofreu a ação. Agora, como está aí? O Brasil possui um grande potencial turístico. Essa voz é uma voz ativa, porque o sujeito pratica a ação, tá? Pratica a ação. Aqui embaixo mesmo, quando tem o telefone está tocando. Esse aqui, essa frase, essa voz verbal é a voz ativa ou passiva? É uma voz ativa, porque o sujeito, olha, ele está praticando a ação de tocar, certo? Ele está praticando a ação de tocar. E quando ele pratica a ação de tocar, a voz verbal dele vai ser chamada de voz ativa. Então, tem esse comportamento aí do sujeito, por isso que eu estou falando com vocês, não é? Então, nessas orações em que o verbo, ele exprime a ação, ele é possível estabelecer entre ele e o sujeito certas correlações de sentido, que determinam aí a classificação das vozes verbais. Então, o sujeito, né, se ele tem, no caso aí, exprime ação, ele é classificado na voz ativa, passiva e reflexiva. A ativa, quando o sujeito, ele pratica a ação, a ativa. A passiva, quando o sujeito sofre a ação, é um sujeito paciente. E a reflexiva, ele é agente e paciente. Ele pratica e sofre a ação. Vou dar um exemplo agora. Percebe-se que os alunos estão aflitos. Percebe-se, vocês estão vendo aí, que o que dá aí essa noção de praticar e sofrer é a partícula se é, essa partícula aí. Percebe-se. Então, antes de se perceber, nós vimos outra coisa aí. Então, ele praticou e sofreu. Se eu dissesse assim, o lobo se machucou. Antes de se machucar, ele fez uma ação, não é isso? Antes de se machucar, ele fez uma ação, ele praticou. Se ele praticou, ele sofreu a ação. Então, esse se
dá uma ideia aí, vocês estão vendo a partícula se, dá a ideia de reflexidade, reflexão. Então, ele praticou a ação e sofreu a ação. O lobo se machucou. Deixa eu dar um exemplo de uma voz ativa que pratica a ação. O mato dominou todo o sítio. Quem dominou todo o sítio? O mato. Então, o mato praticou a ação. Voz ativa. O sujeito está praticando a ação. Se eu dissesse, a prova foi corrigida às pressas. Esse sujeito aí vai ser um sujeito paciente, voz passiva. E o que dá, gente, vocês veem lá o que dá essa voz passiva? É que nós temos aí, foi corrigida, nós temos o verbo, certo? O verbo ir, e corrigida aí é o verbo aí no particípio. Então, nós temos aí, né? Foi corrigida. E a reflexiva, a voz reflexiva, que é o sujeito agente paciente ao mesmo tempo, tem a partícula se e sempre vem com o sujeito, certo? Quando é reflexiva, ela vem sempre com o sujeito, porque quando ela não vem com o sujeito, ela vai ser chamada aí de, como eu disse antes, o sujeito aí indeterminado. Ele se convenceu de seu erro. Qual é o sujeito? Ele. E tem aí a partícula se. Então, nesse caso, ele vai ser voz reflexiva. Se não tivesse o sujeito, aí sim ia ser um sujeito aí. Nesse caso, seria um sujeito, né? O sujeito aí indeterminado. Tá bom? Outra coisa. Nessa parte aqui, né? Que nós temos a oração, vamos falar agora um pouquinho sobre essa oração. Uma frase verbal, ela pode ser também uma oração, por isso é necessário assim, ó, que toda frase ela tenha o sentido completo e a oração também. Então, a oração, para ser oração, tem sentido completo e sempre tem que vir, no caso, um verbo. Nós temos o exemplo aqui de Camila terminou a leitura do livro, né? Então, na oração, as palavras estão relacionadas entre si. É o que eu falei com vocês antes de ordenação e combinação. Para a gente escrever um livro, para a gente escrever um texto, primeiramente a gente tem que fazer as organizações das ideias, correto? A gente não vai escrever de qualquer maneira. Então, a gente precisa sentar, né, parar um pouquinho, ver o que é que vocês sabem desse assunto, organizar as ideias, para depois fazer a combinação das palavras, para que esse texto de vocês tenha coesão e tenha coerência, para que vocês não fujam, no caso, no tema de uma produção textual, de uma redação dissertativa, ok? Então, aí essas partes têm que ter um conjunto harmônico. Elas são, assim, os termos ou as unidades sintáticas da oração. Então, assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. No exemplo aqui, vou voltar, por exemplo, o telefone está tocando. O telefone tem uma função sintática, certo? Está tocando tem outra função sintática. Então, quando eu falo de função sintática, eu estou falando de sujeito, predicado, objeto direto, indireto, que nós vamos estudar mais para frente. Mas se eu falasse aqui de morfologia, eu estaria falando das 10 classes gramaticais que vocês estudaram. Substantivo, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio, pronome, certo? Aí eu perguntaria a vocês, quanto à morfologia, o que vai ser o O? Artigo, não é isso? Artigo definido. O que vai ser telefone? Substantivo. Está, verbo. Tocando aqui, nós temos aqui, não é? Ele está aqui com um verbo num gerúndio, mas ele está aqui como uma função de adjetivo. No caso aqui está dando uma qualidade ao telefone, certo? E se eu perguntasse na função sintática, vocês iriam me responder o telefone, sujeito simples, telefone, núcleo do sujeito, está tocando é o predicado. Ok, gente? Aí passando,
Vamos para o período. Esse período, ele é a frase constituída de uma ou mais orações. Ele é formado em um todo. Então, ele tem um sentido completo. O período, ele pode ser simples ou composto. Período simples, né, quando ele é constituído apenas por uma oração e recebe o nome de oração absoluta. Nós temos vários exemplos aqui na tela. O amor é eterno, as plantas necessitam de cuidados especiais, quero aquelas rosas, o tempo é o melhor remédio. Na primeira oração, o amor é eterno, nós temos apenas o verbo é, que é do verbo ser. Segunda oração, necessitam, do verbo necessitar. Terceira oração, quero, do verbo querer. E outra vez, é, do verbo ser. Então, por ter apenas um verbo, só tem uma oração, eu vou classificar como período, no caso, período simples, ok? Já o período composto, ele é constituído por duas ou mais orações. Exemplo, quando você partiu minha vida, ficou sem alegrias. Então, nós temos aí duas orações. Quais são os verbos? Partiu, ó, e ficou. Quando você partiu, é a primeira oração. Minha vida ficou sem alegrias. Segunda oração. Esse período é um período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero, verbo, presentear, outro verbo. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Ó, vou gritar, ó, a locução verbal, né? Ouvirem, estou sabendo, acontece. É uma oração, não é? É o período composto. Nós temos aqui, cheguei, jantei e fui dormir. Nós temos três verbos. Se temos três verbos, temos três orações. Cheguei, de chegar, jantei, de jantar e fui dormir. Então, nesse caso, nós temos aí essas orações que é chamado de período composto. Então, vou terminar minha aula aqui. Vou colocar no clipe escola, tá? Tudo direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo que eu estou à disposição. Eu espero que vocês não se desmotivem, né? Sempre que estiver desmotivado, eu estou aqui para conversar com vocês. Tenho certeza que isso vai passar, né? Façam as atividades, copiem o cronograma, tudo certo, tá bom? Desejo uma boa noite para vocês. Tchau e beijos.